Informações aqui do nosso Mundão no meio de São Paulo. Fabi, bonitona nessa segunda. Uma ótima tarde, um excelente trabalho para você, Fabi. Tchau, tchau. Obrigada, Rodrigo. Essa segundona estamos juntos aqui em mais um dia de programação da Record. E você que estava aí acompanhando o balanço, continua com a gente, porque hoje tem tanta coisa bacana no nosso programa. Então, nem pense em sair daí. O Tudo a Ver só está começando. Olá, pessoas, como estão vocês? Nós estamos bem. Espero que você comece com a gente mais uma semana para você e toda a sua família, para a gente estar juntinho, hein? E, aliás, tem muita gente que já voltou a acordar cedo por conta da volta às aulas, né? E nesse período está também de volta a preocupação com o volume de material escolar carregado pelas crianças nas mochilas. Será que a do seu filho tem o peso correto? Vamos saber hoje com um especialista que prejuízos este excesso de peso pode trazer. E tem também as dicas para que a família e a escola estejam em sintonia com este assunto. E lembrando que o nosso convidado vai estar depois do final da nossa entrevista no nosso chat. Então não perca essa oportunidade. E hoje também vamos saber o que andam comendo os nossos pequenos. Na frente da TV ou no lanche, será que o cardápio está correto? E com a volta às aulas, retorna também a preocupação das mães com o peso da mochila, onde as crianças carregam material escolar. O trabalho de orientação deve começar em casa e contar com o apoio de professores e coordenadores. Veja. Com alças cheias de bolsos, estampadas, com personagens infantis, de rodinhas e tamanhos diferentes. A grande variedade de modelos de mochilas nem sempre é a solução. O conflito entre pais e filhos começa justamente na hora da escolha. Letícia gosta de um modelo que desagrada a mãe. Eu quero uma de costa. E essa aí é como? É de rodinha. A senhora concorda com ela? Não concordo. Não? Por mim, seria uma dessas de rodinha. Por quê? Mais fácil para carregar as coisas, né? Além dos motivos infantis, o tamanho das mochilas também influencia na hora da compra. O que mais incomoda os pais é a quantidade de material que os estudantes carregam nas mochilas. Eu tenho preocupação com a coluna, né? Então eu prefiro que seja de rodinha. Arthur, Stephanie e Carolina têm idades diferentes. Em comum, só o peso da mochila. Os três carregam muito material para a escola. Dos irmãos, só Carolina, de 9 anos, gosta da mochila de rodinhas. É melhor, você vai levando com a mão, você não precisa ficar carregando muito peso nas costas. Os dois adolescentes se recusam a usar um modelo igual ao da irmã. Não se importam com o peso e, por uma questão estética, levam todo o material nas costas. Levar de rodinha não dá. Rodinha sem chance. Por quê? Porque muito infantil mesmo. Não dá, se vira de outro jeito, tenta ficar normal na cadeira pra não machucar as costas, mas mochila de rodinha não dá. Diminuir o peso da mochila significa levar menos material para a escola e poupar a coluna de problemas futuros. A alternativa que este colégio encontrou para tirar o peso das costas dos alunos foi instalar armários. Parte dos livros e cadernos são guardados aqui. O aluno só leva para casa algum material quando precisa estudar determinada matéria. No total, são 1.600 armários instalados nos corredores. Eu ponho as coisas no armário e tenho uma lista de aulas, aí eu vejo a aula aqui e pego o material. Não levo nada. Se você quiser vir sem mochila para a escola? É, só trazer o estojo. Este ortopedista afirma: carregar muito peso pode trazer problemas na coluna e de postura. Existe um peso médio em que a gente considera ao redor de 10% do peso corporal. Então, se ele pesar 50 quilos, por exemplo, então uma mochila de 5 quilos, 6 quilos é bastante razoável. Mas, infelizmente, o que acontece é que, em geral, essas mochilas pesam muito mais do que o ideal.
Pois é, vocês viram ali os adolescentes, né? Todos os anos, nessa época, é um assunto que volta a preocupar nós, mães com os filhos, com certeza, em idade escolar, é o peso das mochilas e os males que isso causa para a saúde. E para falar sobre o assunto, convidamos hoje o professor em Anatomia Humana, Cleiton Stengel. Professor Cleiton, muito obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu? Agradeço mais uma vez o convite. Muito Uma obrigado. ótima tarde. Muito obrigado. A gente viu a resistência, por mais que tenha-se a informação de que é incorreto, não pode, tem crianças e principalmente adolescentes que são mais resistentes. Não é isso, professor? Influencia muito o valor, a idade da criança. A idade, quando ela é menor, ela consegue, ela não acha inestético puxar o material através da rodinha. Depois de uma certa idade, a partir dos 8 anos mais ou menos, ela já se acha forte o suficiente para carregar a mochila nas costas. É verdade, é aí que mora o perigo. Agora, professor, tudo tem um começo. Comprar esse equipamento adequado é o primeiro passo? O primeiro passo é a orientação. Ah, entendi. Porque a orientação parte dos pais. Claro. O responsável pela condição de educação e a condição de saúde dos filhos parte dos pais. Então, os pais já têm que começar a orientar o que é bom para o filho, não só o que é estético. Entendi, porque hoje o mercado oferece todos os desenhos animados que as crianças gostam, todos os personagens que os adolescentes adoram, seguem. Então, na verdade, parte de nós pais não irmos por esse modismo e sim pelo lado funcional. A palavra é ergonomia, já começar desde pequeno a ensinar o que é ergonomia, para se ter consciência corporal, que é o que não se está tendo hoje, inclusive em virtude do sobrepeso e tudo isso a gente vai É verdade, esclarecer. professor. Quando se fala em ergonomia, dentro dessa visão infantil, né, de ter a mochila que vai para a escola, qual é então a correta e de que maneira a gente deve estar exercendo isso no dia a dia? A melhor mochila é aquela que você puxa. Aqui eu puxo. Aqui eu puxo. Evidentemente, não puxar somente com uma das mãos. Você alternar. Mesma coisa você com a sua bolsa. Entendi. Nunca carregar somente de um lado. Dos dois lados é ideal que você distribua o peso. Verdade, professor. E se você for carregar a mochila nas costas, essa mochila não pode, não deve ultrapassar 10% do peso da criança. Olha que interessante. E isso quase nunca acontece. Isso quase nunca acontece. Porque o número, o volume de material é muito grande que se transita nesse período. O volume de material é grande, mas é necessário carregar esse material todos os dias? E aí? Entra aí a parte dos pais e a parte da escola, oferecendo ao aluno um armário e como é que eu vou dizer? A escola educar o aluno a carregar somente o material necessário. Somente o material necessário. Ou então deixar no armário todo o material necessário e só levar para casa o material que for feita a matéria. Que tem que fazer a lição. Que é uma inteligente alternativa. Então falta um pouquinho, professor, nessa questão, uma fiscalização, um regulamento desse perfil de situação, tanto escola quanto pais? Falta um entrosamento, né? Uma sintonia entre a escola e os pais. Sim. Lembrando que o peso não deve ultrapassar 10% do peso. 10%? 10%. Um aluno de 30 quilos, a mochila não deve ultrapassar 3 quilos. Olha. Haja visto que a coluna vertebral, ela fica afixada a partir dos 11 anos de idade. Então, antes disso, qualquer sobrepeso é extremamente prejudicial para as articulações da coluna. E é comprovado isso, né, Isso professor? é comprovado cientificamente, porque o sobrepeso pressionando as articulações, umas articulações chamadas interapofissárias. Que ainda são frágeis. Que ainda estão em maturação óssea, estão em formação. Então, elas assim se tornam mais moldáveis, mais fácil você moldar. Entendi. Com um sobrepeso, a maior incidência, a maior probabilidade de desenvolver uma escoliose, que é a curvatura lateral da coluna vertebral. Muitos casos são vistos diante dessa situação, professor? Muitos casos em virtude do sobrepeso natural
causado pela hipotonia, que é a baixa condição muscular dos jovens que nós estamos vendo hoje. Que coisa, professor. Porque hoje o exercício do jovem é em frente ao computador. Quer dizer, o sedentarismo já está cada vez mais... Hoje nós vemos nas escolas a grande maioria das crianças com sobrepeso. Quer dizer, já é um fator. Já é um fator. Aí, tendo em vista o peso, o excesso da mochila, então a coluna dessa criança... É importante deixarmos claro que não é só o peso da mochila que interfere negativamente. É a falta de consciência corporal, o sobrepeso, a ergonomia durante a presença do aluno em sala de aula. Porque ele carrega a mochila por meia hora, mas ele fica 4, 5 horas na escola. E o posicionamento errado na carteira... Professor, é uma série de fatores. Realmente é multifatores, é uma questão multifatorial que levam às dores, ao aparecimento da escoliose. É verdade. Professor, nós temos aqui alguns exemplos, né? Pois não. Então, que acabam favorecendo. O sobrepeso, por exemplo, é uma realidade, infelizmente. Infelizmente é uma realidade. Vai ter uma matéria daqui a pouco falando como as nossas crianças estão comendo de maneira errônea, erradíssima. Né? Então... O que nós podemos observar nesta imagem, na imagem anterior, é o sobrepeso, nessa imagem, promovendo a hiperlordose, o aumento da curvatura lombar. Ou seja, o homem é androide, então engorda na barriga, tem a proeminência de barriga. A mulher é caráter ginoide, ela engorda de lado, nas laterais. Então, a proeminência masculina, que é natural, fisiológica, natural, ele engordando, ele tira o centro de gravidade da coluna, prejudicando. E essa alimentação barata, alimentação do fast food... É o grande vilão. É o que vem desencadeando. Agora, comer em excesso e também sentar errado em frente às suas atividades diárias, seja ver uma televisão ou no computador, e ainda o gordinho ali não perde, né, a chance de estar comendo ainda sentadinho errado, que dó, judiação. Isso os pais é que devem estar atentos, né, professor? Porque a criança não tem culpa. Não, a criança ela é realmente o espelho dos pais. E hoje em dia se transfere a responsabilidade para a escola. A escola é lugar de aprender educação. Então, e não postura, alimentação. Perfeitamente. A educação parte dos pais e na escola o aluno vai aprender. Então, é um complemento. Por isso que tem que haver uma sintonia melhor. E lembrando, o problema de coluna está se tornando um problema de saúde. Aquela posição que aquele garotinho estava tendo em frente à TV... desmanchado no sofá e comendo, quer dizer... Então, as articulações interapofissárias... Não que elas não vão... Elas ainda estão sendo maturadas. Então, a pressão articular é muito maior. Isso prejudica os discos e as articulações. E sem falar do sobrepeso. O sobrepeso, que é o peso corpóreo acima. Lembrando... Você sentado, a pressão nos discos é maior do que você estando na posição ortostática, na posição de pé. Entendi. Então, para sentar, para ver uma TV ou para estar em frente a um computador... Ou mesmo na escola. Você estudando, você precisa de uma boa postura. Agora, falar isso aqui na televisão, em poucos minutos, é fácil. Difícil. Precisa despertar a consciência corporal em casa e a ergonomia na escola. É aquela todo dia, senta direito, filho. Corrigir a postura. É chato, mas é o necessário. E o sobrepeso também. O professor, deixe sua dica, então, em relação à estrutura que essa mochila deve ter e todos esses outros fatores que vão fazer a diferença no futuro dessa criança. Então, a mochila, ela não deve ultrapassar 10% do peso. Certo. Ela não deve passar da faixa da cintura para baixo. Ela tem que estar sempre bem apoiada. Nunca utilizar somente uma alça, sempre as duas alças. E procurar a posição ereta, nunca inclinar para a frente ou para trás ao caminhar com a mochila. Entendi. E procurar boas posturas na aula, durante a aula. Entendi. Isso vai valer para o resto da vida, né? É por causa da maturação óssea, por causa da formação. Outra coisa, a hipotonia, a gente falou do sobrepeso, né? Com o sobrepeso se desenvolve a hipotonia. O que é a hipotonia? É a baixa condição muscular, trazendo maior pressão nas articulações.
Entendi. Lembrando, se nós vermos a ontogênese, ou seja, o desenvolvimento da raça humana, nós nascemos para o exercício e não para a morbicidade. Sim, sim. E hoje esse mundo tecnológico vem trazendo para a gente somente a tecnologia, É verdade. a lei do mínimo esforço, que é prejudicial para a saúde. É verdade. Professor, é sempre uma satisfação recebê-lo, porque você sempre nos passa informações tão precisas e em breve também gostaria que o senhor voltasse para falar do peso na barriga. A postura da grávida, que também não é fácil. Que é uma proeminência de barriga aumentando a hiperlordose. Então aqui, né, dói demais, Precisa professor? de exercícios de retificação. Estou fazendo, viu? Exercícios de retificação, né? Uma boa fisioterapia recuperativa e a boa postura. A postura. Então vamos ficar sempre E somente lembrando, retinha. as mamães, elas me perguntam, mas por que depois que eu tenho o bebê, eu ainda continuo com as dores? Mas aí eu perdi a proeminência de barriga. Você perdeu, mas aí você tem o bebê para amamentar, para carregar no berço, para pegar. Não tem jeito. É uma continuidade. É verdade. Lembrando que essa simpatia aqui do professor estará te aguardando a partir de agora na nossa sala de bate-papo no site da recordpaulista.com.br para tirar outras dúvidas e trazer mais informações sobre esse assunto tão bacana. E olha, professor, tem uma matéria agora, inclusive, que a gente vai falar o que andam comendo as nossas crianças. Então não sai daí não, que daqui a pouco a gente volta. Oh, que dó! Tudo a ver interior.